Boa noite a todos, boa noite Amanda, boa noite André. Estamos começando nossa segunda noite, nosso ciclo de palestras de comportamento, manejo de bem-estar de equinos, com o professor André Sintra. Gostaria de agradecer a todos os presentes, agradecer mais uma vez a disponibilidade do André. Desejo uma boa palestra a todos e que se atentem ao formulário de presença que a gente vai mandar mais ou menos no meio da palestra, mas a gente vai colocar uma vinheta na tela assim que eu disponibilizar no chat. Então, podem colocar em tela cheia para vocês aproveitarem melhor a palestra. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite a todos. Seja bem-vindo novamente, professor André. Bem-vindos a todos da plateia, né? E só um adendo, não sei se todos sabem, mas hoje é o Dia Nacional do Cavalo, né? Então, a palestra hoje seria, né, em comemoração a esse Dia Nacional do Cavalo. Muito bom, bem lembrado, professora Amanda, muito bem lembrado. Tá? Bom, novamente agradeço o convite da Letícia, da professora Amanda, podendo estar aqui hoje numa segunda apresentação numa série de 5. Hoje uma palestra falando sobre Beabá do Cavalês, de certa forma até uma continuação daquela primeira palestra que nós apresentamos 2 semanas atrás. Tá? Para o pessoal que não conseguiu assistir aquela palestra eventualmente, eu disponibilizei ela no meu canal do YouTube, tá? André G. Sintra está lá disponível também com outros vídeos e outras apresentações, e todas elas também, além do canal da própria instituição, da Universidade Federal, nós também vamos estar disponibilizando no nosso canal do YouTube em seguida, tá? Então aí vocês podem acompanhar e rever quantas vezes vocês quiserem, sempre à disposição, tá bom? Bom, novamente a apresentação, sou veterinário formado pela USP, fui professor de comportamento e bem-estar animal, nutrição animal, alimentação e nutrição de equinos, produção de equinos, gestão de agronegócio, alimentação natural para cães e gatos. Essa última mais a nova empreitada que nós estamos fazendo com o curso online. Tenho especialização em gestão de marketing e negócios, MBA, especialização em docência e ensino superior. Também presto consultoria a empresas, suplementos e rações para cavalo em todo o Brasil, veterinários, criadores e proprietários de cavalos e cães. Além de colunista e escrever artigos para diversos sites e revistas. Tá? Então, um pouquinho da nossa experiência. Sou autor também desses 3 livros aqui do cavalo, Alimentação Equina e Manual de Gerenciamento Equestre, um DVD sobre pelagem e um software para cálculo de dietas. Tá? Tudo isso aqui vocês podem também observar mais detalhes no nosso site, né, andresintra.vet.br. Bom, o objetivo dessa nossa palestra hoje é dar uma ligeira pincelada e uma complementação para tentar responder algumas questões, ou, na verdade, às vezes até incutir um pouquinho mais de curiosidade para que as pessoas possam buscar a resposta para, especialmente, 4 questões que eu consigo levantar. Primeiro, por que o cavalo é o que ele é? Isso nós respondemos um pouco melhor, mais detalhadamente, na semana passada, quando falamos da evolução do estudo do comportamento e do comportamento do cavalo, propriamente dito. Que fatores levam o cavalo a agir de tal forma diante de determinado fato? Como faço para que meu cavalo me entenda e me compreenda? Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesta questão, mas além de procurar fazer com que meu cavalo me entenda e me compreenda, existe uma outra questão que é talvez a mais importante, que é para saber como eu faço para entender e compreender meu cavalo. Hoje, com tantos cursos de horsemanship, muito se discute sobre o comportamento animal, e as pessoas procuraram compreender o cavalo na comunicação dele e passam uma certa expressão pessoal para que o cavalo faça aquilo que a gente quer, tá? Mas será que eu estou ouvindo o que meu cavalo está me respondendo em relação a isso? Cada vez que a gente se aprofunda um pouco mais ou mais intensamente na questão do comportamento animal, a gente observa que as pessoas falam com os animais, mas nem todos sabem ouvir o que os animais têm para dizer para a gente. Tá? Durante muito tempo, eu usei esse ditado na tela do meu Facebook, né?
onde ele fala que bons veterinários falam com animais, grandes veterinários ouvem o que eles têm para dizer. E isso talvez seja mais importante do que falar com os animais. É saber ouvi-los. Para saber ouvi-los, eu tenho que saber como eles se comunicam e como funcionam as bases do comportamento. Essa imagem, creio que eu mostrei semana passada para vocês, tá? Mas para aqueles que não viram, eu costumo insistir muito dessa fato. Eu falei que por diversas palestras minhas eu começo com essa imagem, não vou fugir dessa palestra hoje novamente, porque essa imagem mostra muito quando você sabe ler ou ouvir o seu cavalo, tá? Porque ela está me dando, do ponto de vista comportamental, 6 ou 7 indícios de que ela não está legal, tá? Então, nós temos orelha para trás, nós temos o pescoço tenso, nós temos garupa tensa, cauda entre as pernas, tá? Essa posição dos membros dianteiros, onde ela está, o que eu chamaria de sobre si, mostrando que o corpo dela vai para frente, mas ela não quer se aproximar da pessoa que está segurando ela, e esse outro sinal um pouco mais sutil, que é esse cabo do cabresto levantado, mostrando que ela não gosta de se aproximar, ou não sente segurança para se aproximar dessa pessoa. Essa aqui, como eu contei na última palestra, foi uma égua que nós compramos, tá? Ou nós recebemos de comissão de venda dessa propriedade. Ela nasceu nessa propriedade, foi criada pela pessoa que não aparece aqui, e mostra claramente que ela sente muita atenção no ambiente que ela vive. E essa imagem aqui é esta mesma égua 5 meses depois, quando a gente pegou ela, tá? Num ambiente totalmente estranho, com a Camila, minha filha, aqui na época pequenininha, hoje já veterinária formada, fez 25 anos semana passada, mas mostrando que num ambiente estranho, com uma pessoa relativamente estranha segurando ela, quando você modifica o manejo, o animal responde em termos comportamentais, porque você observa o que eu chamei, ó, a orelha, olha o pescoço, a postura dos membros, a garupa, a cauda e o cabo do cabresto totalmente relaxado, e a égua está relaxada, é uma égua que se sente bem, mesmo nesse caso aqui, estando num ambiente totalmente estranho para ela. Isso foi numa exposição de cavalos em Avaré, você observa que essa égua mudou radicalmente. E o quanto isso reflete na nutrição? Que não é o tema do nosso ciclo, mas mostra isso aí. Essa égua não viu nem um dia de baia, primeiro. Segundo, é uma égua que nesse ponto aqui estava pesando ao redor de 540 quilos e comia 4 quilos de ração por dia. Ou seja, menos do que a imensa maioria das pessoas fazem, de 1 quilo para cada 100 quilos de peso vivo de animal. Tá? Então, um manejo relativamente simples, mas saudável para o animal. É isso que a gente tem que objetivar, e aí é nisso que eu quero fazer quando eu quero me comunicar melhor com o meu cavalo. Tá? Então, para me comunicar, aqui é um resgatezinho do que a gente viu semana passada, mas nessa questão da evolução do cavalo, eu tenho um ancestral mais antigo de 55 milhões de anos, no período Eoceno, o Iracotério, ainda no período Eoceno, o Propalautério, o Mesohippus, em outros tempos, depois o Parahippus, o Pliohippus, o Onipidium, o Equus, e aqui você tem uma evolução do cavalo sendo modificado anatomicamente, fisiologicamente, mas comportamentalmente há modificações, mas 4 situações, que é o que a gente chama de preceitos, permanecem no cavalo desde o seu ancestral mais antigo. Tá? Quais são esses 4 preceitos? Relembrando, primeiro, o cavalo é uma presa, é um animal de fuga. Não importa se tem um leão, um felino, um predador indo atrás de um cavalo, tá? Ele vai se defender daquilo que lhe é desconhecido. A mente do cavalo sempre fala: o que eu não conheço, quer me comer. Então eu vou me defender. Por isso que nós não podemos nos aproximar sorrateiramente de um cavalo, porque senão ele vai se assustar. O cavalo, muito raramente ataca. Quando ele ataca, é por uma resposta a uma agressão anterior e muito mais provavelmente porque ele não consegue fugir. Se ele não foge, a única defesa dele é o ataque. Tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso. O outro preceito: cavalos precisam de liberdade, o máximo de tempo possível. O que é o máximo de tempo? 24 horas por dia, se possível. Se não possível, tentar estender isso no máximo tempo, no mínimo por 2 ou 3 horas por dia.
Como ele é um cavalo de fuga, como ele é um cavalo que precisa de estar sempre atento ao que acontece ao seu redor, vivendo para sobreviver melhor, vivendo em manadas, ele é um animal gregário, onde ele precisa de companhia de seus pares. É dessa forma que o cavalo consegue repousar quando o outro indivíduo da manada está prestando atenção no que acontece ao redor para que nenhum predador possa surpreendê-lo e isso colocar fim à sua vida. E, por fim, nos últimos 55 milhões de anos, a alimentação do cavalo é uma alimentação baseada em volumoso e há pelo menos 15 milhões de anos com volumoso de fibra longa, de forrageiras, onde o cavalo pega o alimento no chão para poder, assim, ingerir melhor e não ter problemas anatomofisiológicos como a síndrome cólica. Tá? Então, esses 4 preceitos comportamentais, apesar das mudanças evolutivas anatomofisiológicas que o cavalo teve, isso permanece no ancestral mais antigo do cavalo, em todos os seus ancestrais, até no cavalo que nós vemos hoje. E são chamados de preceitos porque, se eu tentar modificar isso no cavalo, isso me traz consequências muito sérias. Quer seja com os vícios de estereotipias, quer seja com problemas de cólica, quer seja com outros problemas, tanto comportamentais, como fisiológicos, como enfermidades. Sempre presa, fugindo de predadores, o cavalo adquiriu hábitos e evoluções anatomofisiológicas que lhe permitiram sobreviver e evoluir por este longo período com certa eficiência. Palavras ditas pelos pesquisadores Mills e Nankervis, num livro publicado em 2005 aqui no Brasil, chamado Comportamento Equino, e que define bem aquilo que eu chamei dos 4 preceitos. E quando ele fala de adquirir hábitos e evoluções anatomofisiológicas com eficiência, o cavalo é o que é hoje, porque foi a forma mais eficiente que ele encontrou para sobreviver na natureza. E nós não vamos conseguir mudar isso. Porque se é para a gente mudar uma evolução anatomofisiológica, quem não evolui, morre. Então, pessoas que falam, eu vou mudar a maneira, a anatomia e a fisiologia do cavalo para que ele se adapte ao jeito que eu quero, a proposta dessa pessoa é matar todos os cavalos que não se adaptarem. O que, obviamente, não é a melhor forma para quem gosta de cavalos como nós gostamos. Creio que todos que estão aqui ouvindo estão aqui porque gostam de cavalos. Então, não pode ser uma proposta querer matar os cavalos. Então, nós temos que respeitar esses hábitos, essas evoluções, para que o cavalo possa sobreviver da melhor forma possível. Smyth, em 90, no livro A Psique do Cavalo, ele coloca que o cérebro do cavalo foi especialmente adequado para os requisitos do animal que vive pastando. Opa! O objetivo do cavalo evolutivo, anatomofisiologicamente, é pastar de cabeça baixa. Isso nós vamos comentar melhor, creio que na última palestra do nosso ciclo, porque isso é muito importante para o cavalo. Tá? Constantemente atento. Isso é uma questão de animal que é de fuga. Ele está atento a tudo que acontece, ele se assusta com tudo que lhe é desconhecido, porque, reforçando conforme já falamos, o que lhe é desconhecido quer me comer. E o cavalo, ele foge. Ou ele briga para que aquilo que ele não conhece, ele vai reagir negativamente, batendo, mordendo, escoiciando, fazendo o que ele pode para sobreviver. Na mente do cavalo é isso que se passa. Na mente de um animal de fuga é isso que se passa quando algo desconhecido ocorre num ambiente que o cerca. Tá? Então ele está constantemente atento a animais predadores que possuem um paladar especial pela carne de cavalo. Como eu falei, mesmo que eu não tenha um ferido que vai comer o meu cavalo, na mente dele se eu não conheço, pode ser um predador. Então, eu tenho que ter uma reação de presa, fuga ou defesa. Tá? E aí, na evolução do cavalo, novamente nós detalhamos isso na semana passada, onde o contato maior do cavalo, do homem com o cavalo, beneficiou quase que exclusivamente o homem. Tá? Então, o homem foi atrás do cavalo, só que ao invés de ir aonde o cavalo vive, liberdade, solto em piquetes, junto dos seus pares, uma alimentação rica e volumoso, ele trouxe o cavalo para um grande centro, tá? Confinou, tentou alterar a alimentação e isso trouxe consequências muito desastrosas, como uma série de vícios e estereotipias que podem acontecer com os animais. Tá? Então, isso, obviamente, nós vamos abordar também em outra palestra, é algo extremamente complicado e nefasto para os cavalos. Tá? E aí, então, vamos dando agora uma sequência mais inovadora, né? Porque diferente do que nós falamos até agora, muito foi falado na semana passada ou retrasada, tá? Então, como eu faço para me comunicar melhor e para
saber o que o cavalo está pensando para fazer com que ele me entenda e eu entenda a ele. Então, eu tenho que estudar, não tem como, entender, compreender o que esse cavalo está passando, qual é o ambiente que ele vive, levando em conta a inter-relação que existe entre o cavalo e o ambiente, e como o cavalo se expressa nesse ambiente que ele está. Lembre-se que ele vai procurar se expressar no ambiente o mais natural possível dele. Se eu tiro ele do ambiente natural, a mente do cavalo permanece na tentativa de sobreviver no que seria um ambiente natural. Como isso não é possível, ele cria aí as diversas estereotipias para tentar aliviar isso. Então, o cavalo é um animal gregário, que quando em liberdade se reúne em grupos, formando manadas constituídas de machos e fêmeas, somente macho. Uma manada de cavalo, em geral, ela é composta por um garanhão, 5 ou 6 éguas e 8 ou 9 potros. Aí são 2 gerações de potros novos, antes que eles sigam o seu rumo para que não haja consanguinidade dentro do rebanho. Então, nós estamos falando algo ao redor de 15 ou 16 cavalos. Isso é uma manada saudável de cavalo. Aí você imagina o que a gente faz com o cavalo. Eu coloco 20 animais, 20 éguas no mesmo ambiente, que deveria ter 5 ou 6. Hierarquicamente, e sempre vai existir uma hierarquia, mesmo que seja uma liderança fluente, tá? Ou fluida, quer dizer, ele está sendo modificada a todo momento, essa liderança é feita por um único animal naquele momento. Ora, se eu tenho 20 animais, onde eu deveria 20 éguas adultas, onde eu deveria ter 5 ou 6, eu vou ter 3 ou 4 indivíduos que vão estar querendo assumir uma certa liderança. E se eu não respeito isso, eu vou ter um problema de brigas muito intensas animais, principalmente quando eu confino. Quando eu deixo os animais plenamente soltos, se você observar essas 20 éguas, elas mantêm uma estrutura hierárquica onde fica um lote aqui, um lote lá, um lote mais separado, e isso se mantém um ambiente mais saudável. Aí eu vou, eu quero ver todos os meus animais, coloco ele num curral confinado. Aí começa aquele briga de éguas aqui, coice para lá, e o peão fala, aquelas 2 éguas são encardidas, basta botar junto que começa aquela coiceira toda. O que elas estão fazendo? Expressando seu comportamento natural. Estão hierarquizando. Então, elas precisam fazer essa questão de hierarquia, porque na mente do cavalo, se não houver hierarquia, não houver alguém na cadeia de comando, eles vão morrer. Porque é assim que pensa esse indivíduo. Eu preciso sobreviver, eu preciso saber quem é o meu líder para saber quem vai liderar, quem vai colocar a gente num ambiente mais seguro. Quando eu tenho um garanhão, o papel do garanhão basicamente é reprodução e defesa quando surge um outro animal, que vocês viram no videozinho, um garanhão tentando invadir o rebanho de um outro indivíduo, e eles foram lá e foram disputar esse rebanho, esse espaço, até que um deles desiste. Normalmente, essas brigas, como vocês puderam observar, elas não chegam às vias de fato, não há aquele arranca-rabo violentíssimo que muitas vezes no confinamento pode ocorrer quando o animal escapa. Porque em liberdade os cavalos sabem que se eles se lesionarem gravemente, eles vão ficar à mercê de um predador. Então eles procuram muito mais na questão do sai daqui, sai de lá, me segura senão eu brigo, assim, e assim eles vão se respeitando, quem berra mais, quem consegue se impor mais, mesmo que não seja com as vias de fato fisicamente, lembrando isso na natureza, esse indivíduo acaba mantendo a sua posse territorial. Tá? Quando um rebanho é constituído somente de fêmeas, somente de machos? Somente de fêmeas, quando o garanhão morre, e ainda outro garanhão não assumiu o rebanho, tá? Ou somente de machos, quando os garanhões, assim como as fêmeas daquele rebanho, os potros começam a crescer, chegam à idade reprodutiva, tá? Eles são expulsos do rebanho para que não haja consanguinidade ou para que haja o mínimo de consanguinidade possível. Aí as fêmeas têm que sair, os machos têm que sair, e eles não vão sobreviver sozinhos. Então, até que esse macho ache um rebanho para que ele possa liderar, que ele possa formar o seu harém, ele vai procurar sobreviver com outros machos. O mesmo caso pode ocorrer com outras fêmeas, até ela achar um rebanho onde ela consiga se inserir, que não cause essa consanguinidade. Tá? Bom, falamos bastante da Temple Grande na palestra passada também, sou muito fã dela, vocês sabem disso, tá? E gosto muito dessa questão, nós vamos falar bastante dela ainda hoje, né? Porque ela coloca a definição mais ampla e apaixonante e correta no meu princípio pessoal do que é o comportamento animal. Então, ela diz que comportamentos animais é uma mistura complexa de comportamento instintivo inato, que é
a etologia de Lawrence, que nós falamos semana passada, ações aprendidas, que é o behaviorismo radical de Skinner, e emoção com base biológica, o conceito diferenciado que ela, Temple Grandin, introduziu na definição de comportamento e que rege, ou, na minha opinião, deve reger essa interação que nós devemos ter com os animais. Porque sabendo como um cavalo age, porque seus ancestrais sempre foram assim. Nós falamos agora da evolução dos 4 preceitos. Sabendo que um cavalo, o comportamento dele é definido pelo ambiente que o cerca, ações aprendidas. Nós vamos ver um pouco isso hoje. Se eu reagir positivo com um cavalo, como é que ele reage comigo? Se eu reagir negativamente, como ele reage comigo? E isso vai moldar o comportamento do indivíduo. E emoção com base biológica, porque os animais, sim, são seres sencientes, têm emoções, nós vamos falar um pouquinho disso hoje, tá? Mas eu quero me comunicar, eu quero ouvir o que meus cavalos têm para dizer. Mas para eu entender, quem fala outra língua, sabe bem que para você conseguir se comunicar fluentemente, você não vai ficar traduzindo o que a outra pessoa fala e não vai pensar na sua língua e traduzir para outra. Você tem que pensar em outra língua também. Ora, e por que os animais seriam diferentes? Então, para entender os animais, eu tenho que pensar como os animais. Mas como é que os animais pensam? Isso não é só o cavalo, isso é qualquer espécie animal. Eles pensam como os seres humanos. Mas como os humanos pensam? Como é o pensamento humano? Pensamentos humanos, em geral, a gente olha para uma situação e procura verbalizar aquilo que eu estou vendo. Você constrói uma frase, constrói dentro da linguagem humana, qualquer que seja a língua que você esteja falando, mas você vai construir aquilo que você está vendo e vai verbalizar. Vocês acham que os animais pensam em português, ou inglês, ou francês, ou alemão, ou espanhol? Tá? Eles vão verbalizar mentalmente aquilo que eles estão vendo? É claro que não. Nem vão falar em cavalês isso daí. Nem vão falar em cachorrês, ou em gatês, ou em qualquer língua animal. Mas então, como eles pensam? Tá? Animais pensam com imagens. E por que isso se torna importante? Porque nas imagens, todos os detalhes são importantes. Imagina você tirar uma foto de uma situação. Aquela foto é o que fica gravado na mente do animal. Quando você olha uma foto, nós seres humanos, vamos olhar uma foto, nós procuramos verbalizar aquela foto olhando os detalhes. Olha, aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Para um animal, ele olhou para aquela foto e ele imediatamente já está a par de todos os animais. A rigor, nós também pensamos como os animais. Tá? É aquelas pessoas que têm a memória fotográfica. Só que como nós vamos evoluindo com o passar do tempo, com a idade, e muitas informações vão ser inseridas dentro do nosso cérebro começa a verbalizar porque é mais fácil você pensar no todo e não nos detalhes. Então você muitas vezes esquece algumas coisas que estão armazenadas no seu cérebro. Pessoas que têm memória fotográfica, elas conseguem pegar aquela situação, aquela imagem e trazer para o seu consciente, porque está tudo no subconsciente de todos nós. Tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês foi verbalizado pela Temple Grandin. Porque Temple Grandin, ela é uma autista e ela diz no seu livro, na sua biografia, no filme da HBO, em que ela fala que ela pensa como os animais, porque ela também pensa com imagens. Por isso que ela consegue compreender melhor os animais. Só que ela verbaliza essa imagem que ela está pensando. Esse trechinho que eu vou passar para vocês desse filme foi extraído do filme dela, para mostrar o que significa pensar como os animais. Tá? Então, a Temple Grandin estava aqui fazendo uma análise numa fazenda dos animais com a tese de mestrado dela e queria entender por que o bezerro não entrava nesse curral. Então, ela tinha que não apenas pensar como um animal, mas ver como aquele animal estava vendo. Então, ela se coloca na altura do bezerro. Observa o que ela está notando, os detalhes. Para a gente, é um curral. Tá? Eu passo aqui, tem espaço livre. Para um animal, ele tem luz, ele tem sombra, ele tem esses detalhes que passam pelas tábuas aqui e que fazem toda a diferença para quem pensa com imagem. Um reflexo do sol na poça d'água, ele se torna importante por várias coisas, inclusive porque cada passo que você dá, o reflexo do sol muda. E na cabeça do animal tem algo se movimentando lá. Opa, o que é aquilo? Não sei. Pode ser um predador. Ele quer me comer. Então, a cada vez que seu cavalo se recusa a passar por algum lugar, ele está vendo coisas que para você pode ser irrelevante,
mas para ele é extremamente relevante. Então, pensar com imagens é importante para os animais, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Esse cão vendo a sombra dele na cerca, tá? Para ele, é um outro cachorro. Então, ele está brigando, tá? Ele está tentando chamar a atenção do outro animal. Ele é um cão de guarda, né? Então, ele fica brigando com ele mesmo. Ah, que burro, ele é uma sombra. Esse que burro é uma sombra é o ser humano, porque sabe que o sol batendo no corpo reflete na sombra. Isso é verbalizar o que nós estamos olhando. O cão não vê isso aí, ele só vê o outro indivíduo. Tá? Outro exemplo. O que o cão está vendo aqui? Um ser humano. Ah, mas é uma estátua, ele é burro. Não, não é burro. Ele pensa por imagens. Pensando por imagens, ele quer brincar. Porque o objetivo de um cachorro é jogar o pauzinho para o animal brincar. Para o animal, desculpa, para o ser humano brincar com ele. Tá? Então ele fica jogando no colo do outro aqui. Tá? E o ser humano acha engraçado? Claro que é engraçado. Tá? Mas quando você pensa o que o animal, como o animal pensa, observa que eu estou analisando agora, entendendo, ouvindo o meu cachorro. Tá? E quando eu falo que o ser humano também pensa por imagens, olha essa cena aqui de um bebê que na sua infância ele é igualzinho um animal, o seu cérebro está em evolução, tá? Ele pensa por imagem, é o pai. Cadê a imagem da barba do meu pai? Todos os detalhes são importantes. Ele sente o cheiro do pai, ele ouve a voz do pai, mas ele não está vendo o pai. Tá? Então é para mostrar que nós também somos animais e nós também pensamos como os animais. Mas a hora que nós verbalizamos, nós evoluímos, digamos assim, e são menos informações. Tá? Bom, o comportamento equino ele é baseado sempre na questão que eu falei para vocês, ação e reação. Lembre-se que eu falei comportamento instintivo inato, dos 4 preceitos, ações aprendidas do ambiente e emoções. Então, quando um cavalo ele reage, tá, ou ele age naquele ambiente que ele vive, ele vai agir baseado num aprendizado anterior. Ele não vai ter perspectiva do que vai acontecer. A questão de futuro para os animais é algo extremamente complexo. Ele não tem uma perspectiva clara do que ele chama de futuro racional. Vocês estão aqui ouvindo a minha palestra, eu já estou falando que eu vou lá para frente, na 5ª palestra, eu vou falar de cólica, na 4ª palestra de estereotipia, você já começa a imaginar onde é que você vai estar nesse dia, então nós estamos pensando no futuro. Tá? Vocês estão aqui me ouvindo, quem tem seu cachorrinho sabe, muitas vezes vai dar comida só depois da palestra para ele, o cachorrinho não está lá pensando, meu dono está assistindo uma palestra agora, terei que aguardar ele terminar a palestra para poder comer. Ele não pensa nisso. Ele está sabendo que a comida dele tinha que estar lá no prato, então ele não tem essa perspectiva. Ele tem uma percepção mais ampla do ambiente presente, mas não a perspectiva do futuro. Ou seja, eles não antecipam o futuro, a não ser que seja para um aprendizado anterior. Mas isso não é antecipação, isso é efeito, aquilo que o behaviorismo radical fala, né? Eu dou um estímulo e eu tenho uma resposta e isso causa um efeito no ambiente. Claro que isso aqui não é uma sequência do mesmo animal, mas dá para você ter uma ideia. Então, isso é uma doma tradicional, digamos assim, ainda feita, infelizmente, amplamente no Brasil afora, tá? Então, aqui, o que você quer quando você está domando um cavalo? Que ele pare de pular. Aí o cavalo para de pular, o que o cara faz? Bate no cavalo para ele continuar galopando. Aí o que o cavalo vai fazer? Ele vai responder. Como ele vai responder? Insisto, não é o mesmo animal. Ora, não era isso que você queria? Eu aprendi a retrucar. Eu dou coices. Então, essa reação desse cavalo nada mais é do que uma reação a alguma ação anterior que alguém fez para ele e que resultou nisso daqui. Tá? Algumas outras ações e reações, no caso, negativas. Tá? Eu tenho uma ação, tá? Eu estou batendo, qual a reação? Bater. Ações negativas me trazem reações negativas. Lembra da terceira lei de Newton? Toda força que eu aplico num corpo,
ele vai reagir em sentido contrário e com a mesma intensidade. Tá? Outro caso. Tá? Você observa que o cavalo, alguns observam que ele dá uma olhadinha para o lado para ver onde ele quer acertar o indivíduo. Tá? Outro caso. Não sei o que aconteceu nesses casos, tá? Eu peguei vídeos no YouTube que foram disponibilizados, tá? Estão no YouTube, estão para a gente poder trabalhar, mas esse tipo de agressão de cavalo, ela não é gratuita. Ela é uma reação a alguma ação anterior que o cavalo não gostou. Muitas vezes essa ação pode ter até ter sido não tranquilizar o cavalo com relação a isso. Eu não preciso ter batido no meu cavalo para ele me dar essa reação. Mas se é um cavalo receoso, que não conhece o que está fazendo, o desconhecido quer me comer, opa, eu vou reagir negativamente a isso. Tá? Outras. O cavalo está gostando da sela? Não está gostando nem da reação do início da doma. O cara pode não ter batido no animal, mas ele não soube preparar o animal para aquilo que ele ia fazer. Outra. Ah, meu animal é tranquilo, é adestrado. Como você fez para ele se deitar? Não sei, hein? Não sei o que aconteceu ali. Mas essa reação de morder não é uma reação natural. Outra. Na minha exposição, eu vi isso com um lusitano uma vez aqui na minha região. Mesmo princípio. Isso não é uma agressão gratuita de um cavalo. Nenhuma presa age gratuitamente agredindo qualquer pessoa que seja. Lembre-se, o instinto comportamental básico de um cavalo, qualquer indivíduo de presa, é a fuga. Eu vou fugir e tudo mais. Quando eu não fujo? Quando o meu agressor ou me agride demais, que é o que acontece muitas vezes com cavalos de exposição, ou quando eu estou preso, que eu não vou conseguir fugir, e aí eu tenho que responder agredindo, porque a minha vida, na mente do cavalo, significa a minha vida está em jogo. Tá? E quando começa isso? Começa, muitas vezes, no começo. Tá? Quando eu vou trabalhar com potros, fazendo o manejo errado. Tá? Então, eu quero me aproximar desse potro, estou tranquilo. Tá? Primeira coisa que tem que ser abolida, tá? Quando se trabalha com animais, é laço. Laço é o atalho de quem não tem paciência para trabalhar com cavalos. E se você não tem paciência para trabalhar com animais, você não deve trabalhar com animais. Tá? Em hipótese nenhuma pode ser usado laço em cavalos. Tá? Então você tem que ter a paciência. E aí eu te pergunto, como é que o indivíduo que é contido dessa forma, tá? Observa a reação dele, tá? Eu quero fugir. O que esse indivíduo vai fazer? Mesmo que eu não bata nele, esse cara aqui é muito cuidadoso, muito calmo com o potro, ele vai curar o potro, tá? Mas o que esse potro quer fazer? Ele quer me comer. O que esse coitado, olha, pegando na orelha aqui ainda, tá? Mesmo caso aqui. Você acha que vai ser fácil colocar o cabresto depois de um potro desse? Tá? Ou alguns indivíduos que vão fazer o cabresteamento, e aí para o potro não aprender a não fugir, eu amarro ele na cerca e bato nele para ele sentir que a corda é forte e ele não consegue fugir. Lei da ação e reação. Um dia um indivíduo desse vai te dar um coice e você fala, cara, esse cavalo é maldoso. Desculpa. Eu, André, nunca conheci um cavalo maldoso por natureza. Existem cavalos chamados gênios fortes. Na minha opinião, comportamentalmente falando, são os cavalos que estariam no topo da escala hierárquica. Esse gênio forte significa, para liderar um líder, você tem que ser mais eficiente que o seu líder. E não é na força que você é eficiente com o líder. Tá? Acalmou o animal, tá? Como o peão fez aqui também. Mas como foi a primeira resposta de contato desse animal com o ser humano? Ele está tranquilo? Qual será que vai ser essa resposta futura? Lembra-se que eu falei na semana passada, quando eu falei da tábula rasa, que foi falada desde os filósofos 2, 3 mil anos antes de Cristo, que o comportamento ele é uma folha em branco que você vai moldando? Ora, se eu escrevi no primeiro contato com o ser humano força bruta, laço, dor, o que esse animal vai sentir quando ele for manuseado? A questão de dor. Tá?
O que você tem que buscar? Um trabalho chamado etológico ou comportamental buscando interacionismo. Tá? Aqui tem algumas questões que são discutíveis, né, da metodologia, que é o tradicional do horsemanship, que nós falamos um pouco na semana passada. O horsemanship, ele consegue a resposta etológica através, normalmente, do desamparo aprendido. Ou seja, eu pressiono tanto o meu animal que ele desiste de reagir negativamente e procura aproximação. Tá? Então, isso não é tão ruim quanto eu agredi meu animal, obviamente, mas isso tem algumas questões a serem difundidas, não dá tempo de discutir isso hoje. Mas quando eu trabalho etologicamente, a resposta pode ser isso aqui. Não é o mesmo animal, obviamente, mas é interessante a história desse cavalo, é um prussão inglês de corrida, que foi para o salto, chegava a saltar 1,30 m, mas a cada vez que ele pulava num obstáculo, ele disparava. Tá? E era difícil, não era qualquer um que queria conter. Aqui minha filha Camila queria montar nesse animal, ela tinha uns 14, 15 anos nessa época aqui, e perguntou, o que a gente pode fazer? Eu falo, muitas vezes, para dar um passo para frente, você tem que dar 2 passos para trás. Vamos começar a trabalhar esse cavalo do chão. Isso não tem idade, esse cavalo tinha 11 anos, quando ela começou a fazer esse trabalho. Coloca o cavalo no chão, faz ele perceber o que você quer mostrar. Tira a pressão desse animal. Ouve o que ele está te dizendo. 3 meses depois, ela me chamou para mostrar o que ela tinha feito com o cavalo. Transição, passo, trote, galope, tá? Em pelo, com uma corda no pescoço. Você tira a pressão, o cavalo percebe isso, o cavalo te ouve e você ouve ele. Isso é comunicação. Tá? E eu começo como fazendo isso? Bom, eu começo, tradicionalmente, o método mais comum é o reforço negativo, né? Em que eu causo uma pressão e o que eu quero? Que meu cavalo venha para frente e quando ele vier eu vou aliviar. Tá? Aqui não tem desamparo aprendido porque eu não estou forçando o meu cavalo tão intensamente. Tá? Tanto que esse vídeo não está nem editado. A Camila aqui tinha 13, 14 anos, esse era um potro de 5 meses que nunca tinha sido colocado cabresto, e em 1 minuto e meio o potro está seguindo ela. Observa que quando ele vem para frente, eu faço o reforço positivo, que é tornar agradável o ambiente para o meu cavalo. Tá? Isso é pensando em como esse cavalo vai reagir. Tá? Então, aí você logo em seguida aplica a mesma pressão para você ter uma resposta. Observa que a primeira resposta, se você quer ter um aprendizado, quando você dá um estímulo e o animal dá a resposta, a primeira vez que ele faz isso, a resposta sempre é casual. Você viu que ele veio para frente, mas foi tanta casualidade que quando ela chamou esse animal, ele não veio de novo, ele reagiu mais negativamente. Aí ela continuou aplicando a pressão para o cavalo vir para frente e aumentou a intensidade do agrado no potrinho. Eu reforcei a mesma resposta. Observa a terceira vez. O animal aprendeu. Eu não preciso mais fazer o reforço negativo. Tá? Eu simplesmente alivio a pressão. Então, eu não tenho desamparo aprendido aqui, mas eu tenho, através de uma pressão, o aprendizado do meu cavalo. Isso ainda é muito questionável. Não é que é questionável, na verdade, isso é ponto fato, é fato em termos de aprendizado, em termos de ensino, mas hoje você tem técnicas até mais evoluídas do que isso, que é focando principalmente no reforço positivo. Isso pode ser feito com qualquer idade. Esse é um vídeo que a Camila me mandou na semana passada, tá? de 3 éguas que ela está domando lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Essa daqui era uma das éguas já mansa de cabresto, mas mais reativa, que não permitia nem que se colocasse a mão no cabresto. Ela trabalha com um pouco de pressão, tá? Porque ela está tocando o animal, mas observa agora como é que fica a guia. Ó. Eu não faço uma pressão violenta nesse animal para que ele tenha a resposta que eu desejo. O foco principal dela é trabalhar no reforço positivo. Quando o animal vai fazendo o que eu quero, tá? Você tem a resposta, você vai premiar esse animal, ou com carinho no caso de potros, ou com caso de animais adultos, pode ser até com comida. Tá? Mas lembre-se, premiar com comida tem que saber a hora de premiar. Entre a resposta e a premiação não pode passar de 4 segundos, senão o animal não associa a comida ao efeito certo do que ele teve com você, tá? Assim como uma punição não pode passar de 4 segundos, né? E se você tem que saber que quem dá o momento de ofertar comida é você e não o cavalo.
Se for o cavalo, ele te adestrou bem, tá? E aí você tem outras... bom, aí vai na comunicação do cavalo, sabendo que o cavalo se utiliza dos seus 6 sentidos, que são extremamente desenvolvidos. Então, eu tenho audição, eu tenho o paladar, eu tenho a visão, tenho a audição, o olfato, a visão, o paladar e o tato. Não dá para discorrer sobre todos eles, tá? Eu vou só pensar duas questões muito importantes no tato. O tato do cavalo, na verdade, é composto por 3 partes. As vibriças, os cascos e a percepção cutânea, que é a percepção de tudo que cerca o ambiente. O cavalo se utiliza dessa percepção cutânea, tá, para fazer uma relação com o ambiente. Ela permite um contato físico e mental entre homem e cavalo e homem. A forma como eu passo uma raspadeira, a forma como eu faço um contato físico com o meu cavalo, ele vai saber como é que está o meu estado mental também, e isso interfere na relação com ele. Esse grooming que a gente chama, que é esse contato físico entre os cavalos, por isso que é importante a relação de cavalos com os seus pares, ocorre desde o início da vida de um animal. Você veja um potro com sua mãe, quando quer ser coçado, quando ele quer relaxar, ele coça a sua mãe e a sua mãe vai lá e coça ele. E isso ocorre também com animais adultos, tá? Que podem ter ou não um vínculo familiar sanguíneo, mas um vínculo social, com certeza eles têm. Então, eles vão se coçando e isso é importante. Aí você começa a imaginar seu cavalo fechado 24 horas por dia numa baia, sem nunca ter contato físico com outro animal, o quanto isso é estressante para esse animal, para esse indivíduo. Então, você compromete a saúde desse animal, você compromete a saúde tanto física quanto mental desse indivíduo. Tá? Isso nos dá uma resposta interessante. Eu trabalhava muito isso quando eu pego algum animal que é um pouco mais refratário ao meu contato, eu vou simular o que um outro cavalo faria para ele. Observe a resposta dele. Eu fico nessa posição não de costas, senão ele vai querer coçar minhas costas também, e obviamente a mordida dele, mesmo que seja coçando gentilmente, vai me machucar. Mas observa o quanto ele dá a mesma reatividade que ele daria para outro animal. Esse ponto é um ponto ultrassensível e relaxante para o cavalo, se você souber trabalhar aí. Tá? Observa essa égua aqui, que é muito mais reativa que esse cavalo, tá? E o quanto ela é relaxável. Eu sempre, quando eu pego um cavalo muito reativo no manejo, a primeira coisa que eu faço, eu me aproximo dele, tá? Fico de lado e começo a coçar essa região da cernelha. E ele me dá essa resposta. Você muda o relacionamento com o seu cavalo quando você faz isso. Tá? Então ele tem que permitir, obviamente, a aproximação. Não é apenas coçar, tem toda uma postura, tem todo um estado emocional, e tudo isso interfere naquilo que eu estou trabalhando com o meu cavalo. Tá? Nesse trabalho aqui, esse foi um slide apresentado pela professora Denise Leme, da Federal de Santa Catarina, no congresso que a gente foi junto em 2018. Daí, com a permissão dela, eu estou colocando aqui, mostrar os pontos onde a percepção cutânea do cavalo é melhor de ser tocado e onde não deve ser tocado. Então, as áreas mais sensíveis, que não quer dizer exatamente o melhor, tá? Eu tenho a região do focinho, eu tenho a região ao redor dos olhos, que são áreas que não são muito boas de serem tocadas por qualquer pessoa. Tá? Quando o cavalo permite o toque nessas áreas, ele tem um relacionamento muito bom com o ser humano. Esta região do pescoço e da cernelha, inclusive em cavalos que não têm estereotipias, tocar nessa área, eu tranquilizo o meu animal, isso diminui a frequência cardiorrespiratória. Fica a dica aí para quem trabalha com competições equestres que controlam a frequência cardíaca, tá? Então, não é apenas a parte física que eu tenho que controlar, mas a comportamental melhora, tá? Mas cavalos com estereotipia, isso aqui não adianta, não se sabe exatamente a resposta, tá? Também outras regiões sensíveis, são as regiões onde a gente toca o cavalo com os pés, tá? O que não quer dizer que você pode tocar aqui, porque os cavalos, muitos sentem cócegas aqui, podem escoiciar, e essa é a região onde você faz a pressão para você poder ter uma boa equitação, tá? Nessas regiões onde o cavalo faz o chamado grooming mútuo, principalmente nessa região do pescoço e nessa região da garupa aqui, tá? Que são as áreas preferidas para o grooming entre cavalos, como nós vimos nos vídeos há pouco. Tem as áreas que não são preferidas, que ele detesta que se toque, que são orelhas, nessa região do vazio aqui, do próximo da soldra, do joelho do cavalo, né, do joelho
anatômico, né, não zootécnico, tá? E você tem outras áreas extremamente sensíveis, que são os cascos, onde você tem células mecanoreceptoras, termoreceptoras, nociceptoras, tá? E que podem ser tocadas, mas para tranquilizar o animal, essa é a região preferida para você poder tocar, tá? Bom, e o outro sentido que eu queria chamar muito a atenção, que eu falei em 5 sentidos lá atrás, tá? E o cavalo eu falei que utiliza dos 6 sentidos, na verdade, todos os animais se comunicam através dos 6 sentidos, tá? E o 6º sentido é o que eu chamo de empatia, tá? Mas é a empatia na definição etimológica da palavra, tá? Empatia, etimologicamente, quer dizer sentir o que o outro sente, ou a capacidade de perceber emoções. Quando você fala empatia na psicologia humana, você vai ver a descrição, isso pode colocar no Google, qualquer literatura, ela fala que é colocar-se no lugar do outro, para sentir o que ele sente. Ora, os animais não fazem isso. Você não imagina seu cavalo olhando para você quando você está vindo e fala: vou me colocar no lugar do meu dono para saber o que ele está sentindo nesse momento. Ele não se coloca no lugar de ninguém. Ele apenas sente o que você sente. Tá? Eu achei muito legal essa definição da Puy Debar, no livro Inteligência Animal, de 2017, que ela coloca: empatia é a capacidade de ser afetada pelo estado emocional de alguém e compartilhar suas emoções. É sentir o que o outro sente. Ou seja, lembra da ação e reação? Qual você acha que vai ser a reação de um cavalo quando você vai trabalhar nervoso com ele? Ela vai ser calma ou vai ser nervosa? Você brigou com a mulher, brigou com o marido. Chega com o cavalo irritado, vendo tudo errado no aras, vai chegar com o cavalo e fala: calma, cavalo. Qual a reação dele? Vai ser calma ou vai ser ficar nervoso? Agora, aprende a respirar fundo. Quando você aprende a respirar fundo, você controla as suas emoções básicas e aí você vai ter uma resposta muito mais positiva do seu cavalo, porque suas emoções, quando você controla a respiração, elas são muito mais positivas. Emoções negativas geram aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, aumento de pressão arterial, gerando a emanação de uma energia negativa que o cavalo percebe na hora. Emoções são pura energia, todos os corpos são energia, as emoções são a emanação de uma energia positiva ou negativa. Tá? Para se ter uma ideia, tá? Esse cavalo, esse vídeo me emociona muito sempre, tá? Ele é um cavalo utilizado nos Estados Unidos como um animal para terapia com animais em um hospital com doentes terminais. Então, observa, é um garanhão, 14 anos de idade, vive em liberdade, tá? Ou seja, um ambiente saudável para ele, tá? Próximo de outros animais, tem tudo que uma vida saudável de um garanhão deve ter. Tá? Mas ele ele tem uma relação muito forte com os animais, com o ser humano emocionalmente, tá? Então ele é utilizado nesse hospital. Tá? Então, cada vez que ele vai lá, é muito interessante, porque ele vai 2 vezes por mês dentro do hospital, anda pelos corredores, tem contato físico com os doentes, e isso modifica a relação dos doentes com o ambiente que os cerca, tá? Porque os animais são pura emoção e as emoções de um animal saudável são sempre positivas. Tá? Então, esse cavalo passa tranquilidade. Mas o mais interessante desse cavalo não é apenas essa relação, que isso é feita no Brasil amplamente, em muitos lugares, com cães. Tá? Mas esse cavalo escolhe a pessoa com quem ele quer se relacionar. Então, o tratador dele, a pessoa, o proprietário, ele vai andando com o cavalo no corredor e o cavalo percebe as pessoas com pior estado emocional e pede para entrar dentro do quarto para ele se relacionar. Tá? Percebendo que aquela pessoa precisa de algo muito mais positivo na sua vida. Tá? Isso é a senciência, que é a capacidade de perceber emoções. Tá? E isso os animais, hoje, a ciência comprova que os animais são seres sencientes. E eles sentem tudo que a gente sente. Tá? Bom, mas quais sentimentos os animais têm? Tá? Darwin, na sua Origem das Espécies, publicado no século XIX, ele citava 6 emoções básicas: surpresa, felicidade como emoções positivas, tristeza, aversão, raiva e medo como emoções negativas. Já mais para o final do século XX, nos anos 90, o Jaak Panksepp, ele já cita 7 emoções, sendo 4 emoções positivas,
buscar, brincar, cuidados e luxúria. E 3, emoções negativas, raiva, medo e pânico. Eu gosto muito de uma definição que a Temple-Red tem dessa relação com as emoções do cavalo, que ela fala assim: nós devemos estimular as emoções positivas o máximo de tempo possível, e as negativas não mais do que o necessário. Tá? Então, raiva, medo e pânico em um cavalo não é algo que seja benéfico para a saúde dele. Tá? Talvez as emoções mais estimuladas pelos animais o tempo todo, desde a mais tenra infância até o animal mais adulto, sejam 3 emoções aqui que estão nessa questão. 2 emoções, que é a busca, que é a exploração do ambiente, e o brincar, que é o relacionamento social. Precisa de liberdade, precisa de companhia, e isso faz parte da definição do comportamento do animal. Começa quando jovem, quando ele interage com o ambiente, onde ele permite todas essas brincadeiras, passa para a vida de um adulto, quando ele consegue se interrelacionar com seus pares. Isso deixa um animal mais calmo, um animal mais tranquilo, e um animal que fica muito mais fácil de ouvir o que ele tem para me dizer. E aí, nesses sentimentos de brincar, o ser humano fala: olha, eu não tenho outro cavalo, mas eu vou arrumar um brinquedo para o meu cavalo. Aí colocou essa bola para o potro, ele vai lá: olha que lindo o potro brincando com a bola. Tá? Legal. Ele vai brincando com a bola, a bola não reage, não interage, o que ele faz? Ele larga a bola e vai fazer o que um cavalo gosta de fazer. Vai galopar, vai ter liberdade, vai procurar um outro animal para interagir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa bola ou qualquer outra coisa, que é o chamado enriquecimento ambiental, quando ele não é relevante para a vida do animal, porque você acha que está fazendo enriquecimento ambiental, o que, na verdade, enriquecimento ambiental para esse potro é a mãe dele e o ambiente aberto. Tá? Então, a bola teve a sua graça, mas até o momento que ela parou de reagir e o animal deixa ela de lado. Tá? Por outro lado, tá? Eu vi esse vídeo aqui, eu recebi de uma amiga nossa essa semana, tá? E que já vou fazer até propaganda para que ela trabalha com esses produtos aqui, tá? É uma bola, só que ela tem uma outra relevância, porque ela está cheia de comida. Então, eu estou trabalhando com enriquecimento ambiental, tanto no animal solto no piquete solário, quanto num animal preso em uma baia, tá? Em que esse animal, ele vai procurar, vai comer. Então, a bola faz com que ele coma muito mais calmamente, ele coma de cabeça baixa e ele interaja com isso. Então, mas observa que isso não é exatamente um brinquedo, mas é um enriquecimento ambiental nutricional. Tá? Então, isso tem uma funcionalidade bastante interessante na vida do animal. Não substitui um outro animal. Não substitui os 4 preceitos do animal, mas alivia a pressão quando eu não consigo manter o meu animal com os 4 preceitos o tempo todo, tá? Mas quais outros sentimentos os cavalos têm, tá? Eu diria para você que, do ponto de, sem querer antropomorfizar, tá? Mas os cavalos, ou qualquer animal, tem todos os sentimentos que o ser humano tem. Então, eles têm gratidão, amizade, altruísmo, os negativos, estresse, mentira, depressão, agressividade, mágoa, cavalos amam, cavalos odeiam, isso e aquilo, mas isso é muito importante. Tá? O amor de um cavalo é um amor equino. Não é o amor do ser humano. Ah, mas por que você chama de amor? Porque eu não sei falar amor em cavalês, então eu falo em português. Eu não sei falar gratidão em cavalês, então eu falo em português. Então, apesar dele ter todos os sentimentos, na minha concepção, que tiver atitudes dos animais que podem ser interpretadas com a nomenclatura dos sentimentos humanos, eles são sentimentos de cavalo. O ser humano ama incondicionalmente. Provavelmente a única espécie que ama incondicionalmente é o cachorro. Tá? Aí é um outro departamento de outra palestra. Tá? E o amor de mãe, que esse também é incondicional. Isso vale para qualquer espécie, mas também é assunto para uma outra palestra. Tá? Mas eu diria, então, só que nós temos que tomar cuidado. Cuidado para não antropomorfizar o seu animal. Dizendo que meu cavalo me ama. Ele pode até gostar de você, porque você lhe respeita, mas ele te ama como um cavalo pode amar. Tá? E aí, se você entender isso, a sua resposta é muito melhor. Por quê? Porque você aprendeu a ouvir o seu cavalo. Se você apenas quiser que seu cavalo ame você como você ama ele, você só está falando e não está ouvindo nada. E isso faz toda a diferença na comunicação.
Bom, e para conhecer melhor o meu cavalo, para me comunicar, eu tenho que saber o que eu quero ser para o meu cavalo. Chefe ou líder? E qual a diferença básica disso? O chefe depende da autoridade, inspirando medo. O líder depende da boa vontade, gerando entusiasmo. O chefe diz eu e culpa pelas falhas. O líder diz nós e corrige as falhas. O chefe sabe como se faz e usa os outros. O líder mostra como se faz e desenvolve os outros. O chefe fica com os créditos, o líder dá os créditos. A grande diferença é, eu ganhei uma prova e aqui meu cavalo ganhou a prova. Ou até ao contrário, meu cavalo perdeu? Não, eu perdi a prova. Isso é o que um líder faz. Tá? Porque se você for um líder do seu cavalo, você consegue todas as respostas o mais tranquilamente possível. Tá? O chefe ordena dizendo vão, o líder pergunta e pede dizendo vamos. Tá? E é óbvio que para você ser líder de um cavalo, você conhecendo os comportamentos naturais dele, você vai ter uma resposta muito mais benéfica. Tá? Isso aqui dá para a gente falar muito tempo ainda, mas o nosso tempo já está transcorrendo, já foi 1 hora de palestra e ainda tem mais alguns vídeos para mostrar para vocês. Tá? E aí, nessa questão da comunicação, tá? Quando um cavalo não faz algo, eu só consigo levantar 4 hipóteses disso daí. Tá? Primeira hipótese, ele não sabe fazer. Ora, como é que você vai chegar para uma criança de 7 anos de idade, que está no primeiro ano do ensino básico, e pedir para ela resolver uma equação de 2º grau? Se ela não for nenhum gênio em matemática, ela vai olhar e falar para você, dã. Ora, se ela não sabe fazer, não adianta eu pedir. Então, eu não posso exigir do meu animal nada que ele não saiba fazer. Quando ele não faz algo, quando ele não entendeu o que fazer, ou seja, eu não soube pedir. Meu cavalo sabe, mas eu não sei o comando para ele fazer aquilo. Então, eu tenho que me treinar. Quando dói. Por que quando dói ele não faz alguma coisa? Porque eles são presas. Presas sabem que quando dói e eles não se preservarem, eles podem morrer. Ah, meu cavalo nunca teve um leão correndo atrás dele, mas a mente dele está. Se dói e você não se curar, um predador vai te comer. Então não faça. Tá? E por último, quando falta confiança. Lembra daquele videozinho do cavalo mordendo o treinador? Ele não queria fazer o que o apresentador estava querendo, provavelmente não doía, ele entendia tudo, ele sabia fazer, mas ele perdeu a confiança. E ele foi ao extremo de ter uma reação extremamente agressiva naquele indivíduo. Então, a falta de confiança faz com que o cavalo não faça nada daquilo que você está pedindo. Tá? Então, você tem que reconquistar o seu cavalo, você tem que aprender a se comunicar com ele e ouvir o que ele tem para falando para saber. Será que ele sabe fazer? Ele entendeu o que eu estou pedindo? Está doendo em algum lugar? Tá? E ele confia em mim? Tá? Por exemplo, esse vídeo eu baixei ele há alguns anos na internet. Essa aqui é uma treinadora americana, famosa, inclusive. Tá? E que eu olho, eu assisto esse vídeo, eu te juro que eu não entendi até agora o que ela está pedindo para o cavalo. Tá? Eu achei que ela estava pedindo para o cavalo rodar. Aí o cavalo começa a rodar, ela bate, ela usa a guia assim, usa a guia assado. Esse cavalo é um santo, porque ele não reage. Tá? Não sabe o que tem que fazer, mas ele não reage negativamente. Então, até agora, eu não entendi o que ela está pedindo para o cavalo. Se eu não entendi, você acha que ela está se comunicando adequadamente com esse cavalo? Ela está ouvindo que o cavalo, porque o cavalo está falando claramente. Cara, o que você quer? Olha a orelha do cavalo, o porte altivo, o olhar, ele está perdido, ele não está conectado com ela, não está se comunicando com essa pessoa. Né? Então, ela não está fazendo o cavalo ouvir o que ela tem para dizer e ela não está ouvindo ele. Porque ele claramente está deixando claro, eu não sei o que você quer. E ela insiste. Aí ela começa o quê? Rodar o cavalo, pressiona ele, talvez ele faça o que ela quer uma determinada hora, mas por desamparo aprendido. De tanto pressionar, ele acaba acertando a resposta e fala, ah, era isso que você queria? Mas ele não aprendeu. Né? Ele apenas deu a resposta que ela queria. Tá? E aqui nós temos outros sentidos. Tá? Uma
pessoa que eu passei a admirar muito nesses últimos tempos, que é a Bianca Zério, que só trabalha com reforço positivo. Inclusive, aqui ela está ensinando o pônei a distinguir cores. Daí, cada vez que ele acerta, ela dá o reforço positivo, né? Essa poninha aqui, se não me engano, é uma fêmea, ela faz só trabalho no reforço positivo, tá? Então, resultados bastante interessantes. Assim como o Fernando, ele já trabalha com pressão, com reforço, com agravo e tudo mais, mas ele está aqui por uma questão muito simples, tá? É uma coisa que eu observo no trabalho dos dois. Eles trabalham sorrindo. As emoções que eles estão o tempo todo com os animais dele, eles estão com emoções positivas. E qual a resposta do meu cavalo quando eu trabalho com emoções positivas e eu não pressiono o meu cavalo negativamente? Tá? O que eu chamo negativamente é por desamparo aprendido. Meu cavalo aprende muito mais fácil. Tá? Então, só reforço positivo, ou R+, R-, mas com emoções positivas, o meu cavalo responde porque ele me entende. E eu estou ouvindo o que meu cavalo está fazendo. Tá? Aí eu tenho resposta muito mais positiva, muito mais benéfica. E quando eu começo esse aprendizado? Tá? Eu adoro começar no primeiro dia da vida de um porco, mas apenas a partir da 6ª à 8ª hora de vida do meu potro. As primeiras 6 horas de vida, meu potro nasceu, as primeiras 6 horas pertencem à mãe. É nesse momento, até o potro ficar em pé e dar a primeira mamada, que se cria o vínculo materno-filial. Aí eu começo a fazer um contato com o potro e aqui eu vou repetindo, tá? Durante 5 a 7 dias, tá? Esse contato. Então, aqui é aquela potrina. No primeiro dia a Camila estava em aula, não pude filmá-la fazendo isso, fui eu mesmo quem fiz, tá? Mas eu pedi para ela fazer aqui para mostrar o que eu estou fazendo, brincando com o meu potro. Ó. Nunca viu cabresto. Tá? Observa que com 3 meses ela deixa o rebanho, deixa a mãe e se aproxima do ser humano. Eu só estou tornando a relação ser humano-potro agradável. Tá? Então, ela cutuca o potro, ela coça onde ele gosta, toca nos pontos que ele gosta, até nos pontos que ele não gosta. Tira os membros do animal do chão, por quê? Porque ele é uma presa. Tirar um membro do animal significa deixá-lo instável e à mercê de um predador. Então, a partir do momento que ele me permite fazer isso, ele me enxerga como algo confiável. Vou atrás dos membros dele, observa a plena liberdade aqui, tá? E vou tocando todo o bom corpo do meu animal. Estou com emoções positivas, estou criando um relacionamento de confiabilidade plena aqui. Não fiz o imprinting, que é aquele primeiro momento do nascimento do potro, mas eu vou reforçando. Aqui com 13 meses, a mesma égua, tá? Aqui é pura exibição, tá, pessoal? Para mostrar o que a gente faz, mas eu não recomendo para ninguém trabalhar um animal nessa idade solto, tá? Porque eles ainda são cavalos, ok? Mas é só para mostrar que a repetitividade, mesmo que você deixe de fazer, aqui fazia uns 5 meses que a gente não fazia isso com a égua, mas como foi muito bem feito no começo, o potro se deixa manter à vontade. De zona cega para ele, mas mantendo um contato físico e o animal deixa fazer porque isso é muito legal para eles. Aqui com 22 meses de idade, num ambiente diferente, até então lá ela estava no ambiente onde ela nasceu. É no mesmo centro hípico aqui, mas numa área 1 quilômetro mais ou menos do outro. Observa que ela está atenta a tudo que acontece ao redor e não está nem aí para a Camila. Por quê? Porque ela confia. Tipo, pode fazer em mim o que você quiser que eu estou tranquilo. E aqui é muito interessante. Primeiro dia que a Camila montou nessa égua, em pelo e em cabresto. Um dia a Camila me falou, pai, estou tão frustrado que a Dipsy nunca pulou comigo. Tá? Por que ela ia pular? Por que a resposta ia ser negativa se o relacionamento é muito bom? Ela nunca foi trabalhada de boca, tá? Foi montada em pelo, tá? Só que é claro que aqui exige uma equitação muito boa. Tá? Aqui, logo em seguida, foi colocada a sela. O primeiro dia que colocou a sela, apertou a barrigueira. Então, isso é um ruído comportamental muito grande. E aqui a Camila vai montar agora de sela, embocadura. A embocadura tinha sido colocada um outro dia, mas nunca tinha sido trabalhado com ela aqui. Tá? E observa sempre o reforço positivo para tranquilizar o animal. Ela está numa zona em que a égua não enxerga bem ela.
mas mantém o contato físico e emocional, tá? Então, isso são ruídos diferentes, é uma cela, é a embocadura, e a égua continua tranquila. Observa a postura dela, ela só não sabe o que fazer, tá? Bom, não sabe o que fazer. O que o animal quer fazer? Andar para frente. Então, deixa ele andar para frente, tá? E aí você vai mostrando aos poucos para o seu cavalo aquilo que você quer. Ó. Ela quer vir para cá, Camila quer ela vá para o outro lado, tá? E a égua vai, tudo bem, sem a pressão excessiva. Detalhe, gente, a Camila nunca tinha domado um cavalo, tá? Ela conhecia de comportamento e conhecia de uma equitação muito boa, que ela teve professores ótimos, tá? E isso deu uma base de equitação, de contato com um animal muito intenso, tá? Então, isso é a comunicação. Aí passam-se alguns meses, a Dipsy aqui, ó. Isso foi 10 meses depois, com 10 meses de dor, mas ela estava na faculdade, então ela não ia todo final de semana montar no cavalo. Isso foi num curso que eu dei aqui no Centro Bíblico, que eu pedi para ela fazer uma apresentação, né? Então, você observa, olha, a apresentação. E essa é uma coisa muito interessante, que sem a embocadura, ela anda muito melhor do que com a embocadura. Aí vem a pergunta, por que nós usamos embocadura? Hoje está na moda, o Beatles, né? Então, quando você tem um contato físico com o seu animal, você pode usar desse contato físico e da sua equitação para o cavalo fazer. A embocadura é uma forma de você ter um apoio para o animal e você ter um maior contato com ele, mas ele não é o mais necessário. Aí o pai é doido, a filha é mais doida ainda, e eu falei para ela, experimenta colocar a sua cordeira no pescoço, vê como é que ela vai. Tá? Isso foi a primeira vez, tá? Filmando na sequência aqui, tá? E a égua está de boa. Tá? Por quê? Porque a relação com o ser humano é boa, as emoções são positivas. Tá? Então, o que eu quero? Transições. Passo, trote, galope. Tá? Isso, gente, eu não sou fã. Claro que você não vai competir inteiro, tá? Mas é para mostrar que quando tem confiança e tem contato e você sabe o que pedir, o que fazer com o seu cavalo, sim, o cavalo faz. Tá? A questão é, eu estou ouvindo ele e ele está me ouvindo. Aqui eu estou me comunicando realmente com esse cavalo, o tempo todo. E aqui a última gravação que eu fiz, das duas juntas, há 2 anos e pouco atrás, e esse aqui acho que foi o auge do sonho da Camila, que era montar totalmente em pelo, mas a égua aprender que teria que parar ao lado dela. Esse aqui foi o segundo dia que ela começou a ensinar a égua a parar. No primeiro dia, a égua demorou 45 minutos para entender que ela tinha que parar em paralelo. Tá? Nesse dia, ela demorou 4 minutos. Tá? E claro que eu não vou a gravação toda, que é muito longa, tá? Mas eu estava filmando desde o começo, depois eu acabei editando. O que é o objetivo? Mostrar que não é necessário toda uma parafernália de instrumentos de equitação para fazer o seu cavalo responder. Tá? É claro que se você vai competir, ter sela, ter uma rédea, ter um capacete, você estar paramentado é fundamental. Tá? Mas quando você tem uma ótima equitação, você sabe se comunicar com o cavalo, o teu cavalo responde. Observa a tranquilidade da égua. Tá? Faz as transições, isso aqui, insisto, foi o segundo dia que ela estava montando em plena liberdade com a égua, tá? E a égua respondendo muito positivamente. Tá? Essa relação foi construída ao longo dos anos. Tá? E isso se fortalece cada vez mais. Ah, mas é isso aqui porque você tem 8 anos de relação com a égua. Não, isso é porque tem uma ótima relação homem-cavalo, e não homem versus cavalo. Tá? Isso é que é o mais importante de tudo. E para a gente poder finalizar, entre uma última questão, de consciência dos animais. Animais têm consciência? E o que é ter consciência? A ciência sempre discutiu muito isso. Animais não são seres. Primeiro já falava que não eram seres sencientes, não tinham nem emoções. Mas e consciência propriamente dita? Eles sabem que eles existem? Eles percebem o papel deles no mundo? Até então, muitos pesquisadores colocavam o seguinte: animais têm cognição, têm memória geral e matemática. Ué, como assim memória e matemática? Animais sabem contar? Tá? Na verdade, o que é a memória matemática? Tá? Passar de geração para geração. É o exemplo desse pássaro aqui. Isso aqui é um pássaro do deserto. Tá? No deserto, você sabe que a temperatura durante o dia alcança 40, 50 graus.
Se ele fizer um ninho na superfície, porque não tem árvores e poucas sombras, tá? Esse ovo vai cozinhar antes dele conseguir eclodir com seu filhote dentro. Então, esse pássaro faz um ninho subterrâneo. Tá? Mas o mais impressionante desse ninho subterrâneo é que todos os ninhos desse pássaro é feito numa galeria, e que essa galeria capta o ar frio da noite, que se mantém durante o dia um nível de temperatura mais baixo ao redor do ninho, para que o ovo seja chocado, mas não cozido. Tá? E o que eles se impressionaram é que todas as medidas e todos os ninhos desse pássaro são milimetricamente idênticas. Ou seja, isso é memória matemática. Tá? Eles têm uma linguagem, pois eles se comunicam, e aí compete a você saber interpretar essa linguagem. Eles têm emoções, como nós já falamos, têm sentimentos, têm culturas, e as pessoas falam, se o animal tem tudo isso, será que eles têm ou não têm consciência? Tá? E aí, alguns anos atrás, um pesquisador chamado Philip Lowe, do Canadá, ele começou a pesquisar, ele quis mapear a consciência do ser humano para fazer um projeto dele, que eu não vou descrever aqui agora, mas ele precisava mapear o cérebro humano. Então ele começou a diferenciar o que era impulso neurológico do ser humano consciente e o que era inconsciente, que era o que controlava os movimentos do seu corpo. Tá? E aqueles que eram conscientes, que é aquilo que você realmente está usando para perceber o seu papel no mundo. Ele conseguiu mapear e fotografou, tá? Que é essa imagem aqui, que é a imagem da consciência de um ser humano. Tá, e o que isso tem a ver com os animais? Olha, ele é um pesquisador. Ele foi lá e fotografou os animais usando a mesma técnica. Ele observou que os mesmos estímulos que existiam no ser humano existiam nos animais. E agora, a ciência comprova. Animais têm, sim, consciência. Tá? Comprovado por um trabalho do Philip Lowe. Tão profundo é isso que, alguns anos atrás, um grupo de pesquisadores, dos maiores pesquisadores do mundo, tá? Eles elaboraram a Declaração da Consciência dos Animais de Cambridge, tá? Feito por Philip Lowe, Jaak Panksepp, Diana Rice, David Edelman, Bruno Van Swinden, Christopher Koch, onde eles colocam que a ausência do neocórtex não parece impedir um organismo de experimentar estados afetivos, porque animais não têm o neocórtex como o ser humano. Evidências convergentes indicam que animais não humanos têm substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados conscientes, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos em possuir os substratos neurológicos que geram consciência. Animais não humanos, incluindo mamíferos, aves, polvos, também possuem esse substrato neurológico. Ou seja, animais têm sim consciência. E agora fica um pouquinho mais complicado como você vai se relacionar com o seu animal, porque você está afetando a consciência. Ele pode não saber o que é autoconsciência, o papel dele no mundo. Mas sim, ele sabe que ele faz parte de um mundo. E esse mundo depende de você. 2 pensamentos para a gente poder encerrar. Do ponto de vista dos animais, não importa o que pensamos ou sentimos, mas o que fazemos. Pensamento do Webster, o pai da ciência do bem-estar animal, junto com Donald Bloom, que elaborou esse pensamento em 1993. Tá? E, como eu terminei também semana passada, com o pensamento da Mafalda, muitas pessoas falam, na dúvida do que é certo ou errado, do que eu posso fazer para o outro, basta pensar do que não gostaria que fizesse para você. Mas nos animais não é exatamente assim. O mais correto é devemos agir e pensar no que o animal gostaria que fosse feito por ele e para ele. Esse pensamento é antropomórfico, esse pensamento é um pensamento do animal. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Senão, eu vejo vocês dia 21/9 falando sobre a importância da mão de obra do bem-estar animal e bem-estar do cavalo. Tá? Professor, acho que tem algumas perguntas aqui, a Letícia vai passar para o senhor. Perfeito. O que seria instintivo inato? Instintivo inato. O comportamento instintivo inato, a gente explicou melhor na palestra da semana passada, o meu falei está disponível no YouTube, mas basicamente é o comportamento que nasce com o indivíduo. É o que a gente chama de instinto. Tá? Então, ele inato quer dizer nascer com,
Então, nascer com aquele instinto é o que determina o comportamento espécie por espécie, é a base da etologia determinada por Conrad Lorenz. Ok, a próxima, Letícia. Existe algum livro de comportamento equino que o senhor recomenda? O meu, primeiro, eu tenho um capítulo só sobre comportamento, tá? Em português, tem aquele do Mills e Nankervis, que chama Comportamento Equino. Tem uma série de livros aí bastante interessantes, tá? No meu site, andreacintra.vet.br, eu faço algumas citações de alguns livros, de alguns sites que você pode encontrar lá, para você poder ler um pouquinho mais. E, se Deus quiser, meu quarto ou quinto livro, mas vai demorar um pouquinho ainda, vai ser sobre comportamento equino, com toda certeza. Tem um que é A Psique do Cavalo, o senhor conhece? Ele é bem legal. Sim, também. É o Smite de 1990. Mas eu não sei se ele está disponível. Talvez naquele site Estante Virtual, que engloba sebos do Brasil inteiro, você possa encontrar alguma coisa do gênero. Tá? Assim como o livro da Teflon Grande, ele não está disponível mais nas livrarias, mas você consegue encontrar no Estante Virtual. Mais perguntas, Letícia? Obrigado, Gabriela. Elogios, né? Foi realmente muito interessante. O assunto é muito rico, né? O assunto é bem interessante. Como eu falei, foi só uma pincelada, porque tem um curso que a gente dá só sobre comportamento, que são 11 horas de palestra, né? Então, o negócio vai longe aí. São muitas nuances, né? São muitos detalhes. Sim, né? Sim, com toda certeza. Já estão aqui ansiosos pela próxima. Né? Maravilha. Né? Então, novamente, professora Amanda, eu agradeço. Nós que agradecemos, professor. E aí, acho que a gente se vê, então, na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal. Tá? Obrigado, Letícia. Abraço a todos vocês. Obrigada, André. Tchau, até semana que vem. Gente, muito obrigada. Até a próxima semana, então, na próxima segunda-feira, às 19 horas também. Muito obrigada pela presença de todos.